estar junto aqui, mais uma vez, para a gente concluir essa nossa série, Leve a Vida Leve. Eu quero orar, antes da gente começar, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Vamos orar? Jesus querido, muito obrigado, porque tudo que nós cantamos reflete, antes de tudo, a forma como o Senhor nos amou. A Tua palavra diz que nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro, ou seja, nós só temos condições de vivermos a vida porque o Senhor veio ao nosso encontro. Apesar de vivermos numa cultura, numa sociedade que prega o tempo todo a ênfase na autossuficiência, na independência, na autonomia, Deus, nós não temos condições alguma de vivermos sem a Tua presença, sem a graça do Senhor, sem o Teu amor, que nos sustenta. Obrigado porque se estamos aqui agora, se estamos na Tua presença, se temos fôlego de vida, não foi porque nós pagamos para isso, não foi porque nós estudamos ou nos capacitamos para isso, mas foi porque a Tua graça nos alcança, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso não somos consumidos. Nós queremos ter essa consciência de reverência, Senhor, de quem o Senhor é. Diante da Tua palavra, nós tememos quem o Senhor é. Espírito Santo de Deus, derrube muralhas nessa noite. Muralhas na nossa mente, muralhas no nosso coração, como nós cantamos aqui. Destrói a mentira, Senhor, que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida de mentira. Espírito Santo de Deus, enquanto meditamos na Tua palavra, eu oro para que, em nome de Jesus, o poder do Evangelho venha como uma espada, entrando em nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde que a humanidade rompeu com uma relação plena, perfeita, suficiente, com o Deus que a criou, desde que a humanidade decidiu não viver a vida em Deus, desde que a humanidade, os seres humanos, decidiram viver a vida fora de Deus, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, vivem em busca de aprovação, de admiração, e essa busca por aprovação e admiração, na verdade, reflete uma busca por ser amado, por ser amada. Desde que a humanidade rompe com esse relacionamento pleno, perfeito, suficiente com um Deus Criador, todos nós, sem exceção, vivemos em busca de amor. Vivemos em busca de sermos amados. E às vezes esse amor desconfigurado, ele é confundido com admiração ou com aprovação. E essa busca, ou viver a vida, buscando admiração, viver a vida em busca de aprovação, viver a vida em busca de ser amado, ser amada, é pesado. É um fardo. Pense você levantar e a primeira coisa que vem na sua mente é: o que eu preciso fazer para ser admirado? O que eu preciso fazer para ser admirada? O que eu preciso fazer para as pessoas olharem para mim? O que eu preciso fazer para atrair o olhar das pessoas? O que eu preciso fazer para ser amado? O que eu preciso fazer para ser amada? E como a gente tem desenvolvido ao longo de cada reflexão dessa série, essa busca por admiração também nos conduz a um caminho de destruição. Nos conduz a um caminho de fardo, de sobrecarga, a um caminho altamente destrutivo. Essa busca por admiração, inevitavelmente, faz com que a aprovação seja a força motriz das nossas vidas. Ou seja, eu só me movo se eu for aprovado, se eu for admirado. E dependendo de como isso interage com o meu ser, com o meu ego, então eu não me movo, eu fico estagnado. Muitas pessoas não se movem, muitas pessoas não tomam decisões, muitas pessoas não vivem porque elas não recebem aprovação, elas não recebem admiração, elas não recebem elogios. Muitas pessoas têm como força motriz, ou seja, esse motor, ou essa força que faz o motor girar, a admiração.
Até mesmo as palavras de afirmação, o tempo todo só são movidas se alguém disser que, ou tecer algum elogio, ou aprovar com palavras. É só o início. Já seria suficiente para a gente concluir que é altamente destrutivo ter a vida movida por aprovação. Mas é só o início desse caminho. Vejam só. Pessoas que têm como força motriz a aprovação, inevitavelmente vivem uma hipocrisia. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco. Atores que num teatro, atores que numa peça precisam usar máscaras, se esconder atrás de personagens, ou não se esconder atrás de personagens, mas atuar como personagens, e é daí que vem a palavra hipócrita. O problema é que a hipocrisia, ela pode muito bem sair desse campo da atuação numa peça de teatro e se tornar vida, jeito de viver. E quem vive em busca de aprovação, quem tem como força motriz a aprovação, inevitavelmente vive uma hipocrisia. Por quê? Porque ela precisa o tempo todo manipular resultados. Ela precisa o tempo todo passar para as pessoas algo que não é verdadeiro. Ela precisa aumentar as coisas ou diminuir as coisas. Por quê? Porque elas precisam ser aprovadas, admiradas o tempo todo. Por isso, pessoas que vivem tendo como força motriz a aprovação, inevitavelmente vivem nessa dimensão da hipocrisia. Mudam de acordo com a audiência. Mudam de acordo com o lugar. Aqui tem uma máscara, tem um jeito de ser. Vai lá. Preciso parar para ela passar. E pessoas que vivem na aprovação como força motriz, que inevitavelmente leva a esse estilo de vida hipócrita, ou seja, cheio de personagens, estabelecem relações líquidas. São pessoas que não gostam de vida à mesa, por exemplo. São pessoas que gostam de superficialidade relacional. Por quê? Uma coisa puxa a outra, é um caminho. Se eu preciso viver o tempo todo como um personagem, eu não quero que ninguém me conheça na minha profundidade. Logo, eu só estabeleço relacionamentos superficiais. É muito interessante, gente, que é nítido isso em muitas pessoas. As pessoas, elas querem ser vistas até um ponto. Passou daquele ponto, as pessoas querem distância. Quase que como uma distância segura. Por quê? Lembra o início de tudo. Porque se você vive em busca de admiração, de aprovação, inevitavelmente você não quer que as pessoas te conheçam em sua profundidade. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, eu, você, todos nós, quando vistos em nossas profundidades, no porão da nossa alma, seja espiritual, seja emocional, todos nós, quando conhecidos em nossa profundidade, teremos que lidar com a desaprovação. Teremos que lidar com a falta de elogios. Teremos que lidar com a falta de admiração. Mas quem vive para ser admirado e aprovado foge de relacionamentos profundos. Por isso, só estabelecem relacionamentos superficiais, relações líquidas. Sabe qual é a consequência disso? Pessoas que têm como aprovação a força motriz da vida, vivem a partir da hipocrisia, estabelecem apenas relacionamentos líquidos, não amadurecem, não crescem,
são obstruídas nesse processo de maturidade, de crescimento. Sabe por quê? Porque crescer, preste atenção nisso, requer desaprovação. Crescer, amadurecer, requer desaprovação, requer questionamentos. Eu temo muito que a gente vive numa sociedade que enfatiza muitas vezes essa dimensão da aprovação, como sendo o melhor, por exemplo, para a criação de filhos, para a educação de filhos. Eu já falei isso outras vezes, mas é interessante que a gente vive hoje uma geração de adolescentes e jovens que cresceram num ambiente de aprovação contínua, constante, crescente, e aí se deparam com desaprovação e entram em crises terríveis emocionais. Alguém diz não, não sabe lidar com não. Alguém diz pare, não sabe lidar com limites. Eu gosto muito de um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu vários livretinhos, um deles é A Sociedade do Cansaço, e ele diz que a cultura contemporânea do século XXI, diferente de outras culturas que se acostumaram e lidavam com negativas, essa é uma geração que só sabe lidar com positividade, ou seja, a cultura do positivismo. E aí essa cultura tem gerado pessoas depressivas, é isso que ele diz. A cultura contemporânea da positividade só tem gerado depressivos, pessoas emocionalmente destruídas. Por quê? Porque não amadurecem, porque não crescem. Quem vive em busca de aprovação e admiração não gosta de se cercar de pessoas que têm algo a dizer. E aí, eu me lembrei de uma frase que eu li certa vez, do Andy Stanley, preste atenção nisso, ele diz assim: pessoas que não ouvem acabarão cercadas por pessoas que não têm nada a dizer. Pessoas que não ouvem, ou seja, pessoas que só querem estar cercados de alguém que ouça tudo que você tem a dizer e aprove tudo que você tem a dizer e te admire em tudo que você é, diz, faz. Pessoas que vivem nesse estilo de vida altamente destrutivo acabarão cercados de pessoas que não têm nada a dizer. E tem muita gente que gosta de conviver com pessoas que não têm nada a dizer, que só aprovam. É isso mesmo, vai lá, você pode, você é boa, você é bom. Sabe? Ligam da escola e falam assim: olha, seu filho, sua filha aprontou aqui hoje. Aí eu vou aí vai lá e briga com o professor, está todo mundo errado, menos o filho, a filha. Está todo mundo errado, menos eu, está todo mundo errado, menos você. E nessa nós não crescemos, nós não amadurecemos. E sabe o que tudo isso gera? O caminho final, ou o ponto de chegada do caminho destrutivo da busca por admiração é carência de amor. Carência. Por isso que vira um fardo, não só a vida, como para quem convive com pessoas que estão o tempo todo buscando admiração e aprovação. Se você tem um amigo, uma amiga, ou se você é alguém que está em busca o tempo todo de aprovação e de admiração, deixa eu dizer algo para você. Você é um fardo. Porque ninguém aguenta ficar o tempo todo bajulando, admirando, falando, te elogiando. A vida não é assim. Isso destrói você, isso destrói todo mundo ao seu redor. A vida não é assim. Nós não fomos criados para vivermos a nossa vida em busca de admiração e aprovação o tempo todo. E com isso a vida se torna um peso. Eu comecei essa série fazendo referência a uma fala de Jesus dentro de um contexto específico. E esse contexto específico tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Eu comecei a nossa série com Mateus 11, 28 a 30, que é quando Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo: deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma.
O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. É muito importante, mais uma vez, eu situá-los de que existia naquele contexto, no qual Jesus diz essas palavras, naquele contexto, uma pauta específica, que gerava cansaço nas pessoas. Existia nesse contexto da fala de Jesus, uma pauta muito peculiar, que estava fazendo com que as pessoas estivessem cansadas, sobrecarregadas. Que contexto é esse? O contexto da religião, o contexto religioso. E aí, é muito peculiar nós olharmos para essa fala de Jesus, nesse texto, dentro de um contexto religioso, e trazermos isso para dentro do tema de hoje. Busca por admiração, por aprovação. Por quê? Porque a religião trabalha com esse mesmo modus operandi. A religião trabalha com essa mesma dinâmica. Qual dinâmica? Deus precisa me admirar. E aí eu começo a fazer um monte de coisa para que Deus me admire. Deus precisa me aprovar. Deus, olha só o que eu estou fazendo. Você não está vendo, Deus? Porque essa relação de Deus precisa me admirar, Deus precisa me aprovar, ela estabelece esse ambiente para eu dizer, Deus precisa me abençoar. Então veja, essa fala de Jesus para um contexto religioso, ela tem tudo a ver com uma fala de Jesus que deve ecoar até a nossa geração, de pessoas que vivem em busca de aprovação, seja no campo religioso, seja no campo relacional, seja no dia a dia. Então, quando Jesus diz para religiosos que estão cansados, venham a mim, porque eu dou descanso a vocês. Jesus diz para pessoas que vivem em busca de aprovação e admiração, venham a mim, para que vocês descansem. Para que vocês encontrem descanso. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Deus está nos fazendo um convite. Essa fala de Jesus é um convite. Ou, Jesus está pondo diante de você, Jesus está colocando diante de nós a possibilidade de colocarmos as nossas vidas num novo ambiente, que não é o ambiente da necessidade de aprovação e de admiração. Essa fala de Jesus é um convite que está colocando diante de todos nós a possibilidade de nós vivermos num ambiente onde esse ambiente tira, ofusca qualquer necessidade de admiração e aprovação para a gente viver. Por isso Jesus repete essa expressão, venham a mim, ele aponta para ele, eu lhes darei descanso, tomem o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Que ambiente é esse? Que convite é esse? Gente, olha só existe uma maneira de nós sairmos desse caminho destrutivo da busca pela admiração. Só existe uma maneira. Eu acredito muito e gosto muito de toda a teoria que envolve, por exemplo, inteligência emocional. Eu gosto, eu leio sobre, eu estudo sobre. Mas eu acredito que tudo isso tem um teto. E eu vejo muitas pessoas que se dizem inteligentes emocionalmente caindo na armadilha da necessidade de admiração e aprovação para viver. Porque só existe um lugar, um ambiente, onde, de fato, nós somos livres dessa necessidade. Preste atenção nisso. O ambiente do amor de Jesus ofusca qualquer necessidade de busca por admiração. O ambiente do amor de Jesus ofusca qualquer necessidade em mim e em você de busca por admiração. Sabe por quê? Vale lembrar como esse amor se revela. Como o amor de Jesus se revela. O amor de Jesus, ele é revelado por mim e por você numa cruz. O amor de Jesus é revelado por mim e por você
na expressão máxima de entrega. O amor de Jesus é revelado por mim e por você. Então, se você está em dúvida sobre o seu valor, okay? Se você chegou aqui em dúvida sobre o seu valor, não olhe para o que alguém tem a dizer para você, olhe para a cruz. Se você tem vivido a sua vida em dúvida sobre o quanto você vale, sobre quem você é, se você tem desenvolvido toda a dinâmica da sua história a partir de elogios, dependendo de admiração, uma hora isso vai faltar, uma hora isso vai falhar. Por isso o amor de Jesus, por isso o Evangelho tem a ver não com palavras de aprovação ou admiração, mas com uma expressão de amor. Porque você concorda comigo que você pode elogiar alguém sem amar? Alguém pode te elogiar simplesmente porque descobriu que você é movido a elogios. Está vendo como o ambiente da busca por admiração e aprovação se torna um ambiente mentiroso? Se torna um ambiente teatral, hipócrita. Mas o ambiente de Jesus não é um ambiente de aprovação e admiração e elogios. O ambiente de Jesus é um ambiente de amor. E é muito bom acordar assim, ao invés de, o que eu preciso fazer hoje para ser admirado, para ser aprovado, para alguém me ver. Ao invés de acordar com todos esses pensamentos rondando a nossa mente, muitos de nós acordam assim. Ao invés de viver a vida assim, a gente acordar e dizer, eu sou amado. Como você sabe que você é amado? Olha a cruz. O Deus da história entregou o Filho unigênito, Jesus, como expressão de amor por mim, de amor por você. E aí, quando nós entendemos e nós, pela fé, nos inserimos nesse ambiente, duas posturas, elas são quase que naturais, ou devem ser naturais, duas posturas. Primeiro, o constrangimento. O amor de Jesus precisa te constranger. E se o amor de Jesus não te constrange, realmente você vai continuar vivendo dependente de aprovação e admiração. Mas quando eu olho para quem o Deus da história é, e o que o Deus da história fez por mim, eu só tenho uma primeira reação diante disso, que é o constrangimento. E constrangimento aqui não tem a ver com vergonha, tem a ver com reverência, tem a ver com temor, tem a ver com essa sensação de ser ofuscado, sabe? Sabe por que nós vivemos muitas vezes em busca de admiração, de aprovação, de elogios? Porque nós ainda não fomos ofuscados pelo amor de Jesus. Porque quando o amor de Jesus nos constrange, nós somos ofuscados, sabe? O que eu menos quero é aparecer. O que eu menos quero é isso. O que eu menos dependo é de elogio e aprovação para viver. Eu sou amado. E esse amor me constrange. Depois de ser constrangido, esse amor me impulsiona. Me impulsiona a viver a vida nesse amor, nesse ambiente. A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que entenderam isso. E por entenderem isso, viveram uma vida livre. Livre desse fardo da busca por admiração e de aprovação. E aí a vida deixa de ser a vida nesse caminho aí. A vida deixa de ser a vida nesse caminho. Onde eu preciso ser aprovado para eu viver, para eu fazer alguma coisa. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que é movido por isso. Movida por isso. Mas constrangidos e impulsionados pelo amor de Jesus, pelo ambiente do amor de Jesus. Eu quero olhar com vocês um trechinho da carta que o autor escreveu aos Hebreus. Hebreus 12. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero mostrar para vocês como, vivendo nesse ambiente do amor de Jesus, constrangido e impulsionado por esse amor,
eu saio dessa rota pesada, angustiante, cansativa, de busca por admiração e aprovação. E eu vivo uma outra vida. Uma outra vida, um outro estilo de vida. Um estilo de vida que, de ter a aprovação como força motriz, faz com que o amor de Jesus seja a força que me move. O que me move é o amor de Jesus. Veja só, Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. O autor, inspirado pelo Espírito, escreve assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Você quer continuar correndo a corrida da sua vida? Lembra, a vida é uma maratona, né? Você quer continuar correndo a sua vida de maneira leve? Ele diz assim, ó: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé, que por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Então, você deixa de estar cansado e desanimado porque você não foi aprovado ou admirado. Essa é a lógica. No ambiente do amor de Jesus, você não se cansa e não desanima, porque você é movido por esse amor. Porque você olha para o que Jesus fez, e ao olhar para o que Jesus fez, não tem como você ficar cansado e desanimado. Não tem como você ficar cansada e desanimada. Então, às vezes, a gente tem que parar de ter como força motriz para levantarmos da cama num dia, vindo de um dia anterior, onde você ouviu alguma coisa que você não gostaria de ouvir, alguma desaprovação. Sabe aquela coisa, talvez você já tenha preparado a melhor apresentação para a empresa. A melhor. Você achou que ia ser um sucesso, ia vender como nunca. E aí você foi desaprovado, desaprovada. Aí muitas pessoas não levantam no outro dia. A gente precisa esticar um pouquinho o nosso campo de visão para parar de sermos movidos por isso, por reuniões que não saíram do nosso jeito, por vendas que não saíram do nosso jeito, por negócios que não saíram do nosso jeito, por palavras que não saíram do nosso jeito. Esticar um pouquinho o nosso campo de visão e chegar onde Jesus se entregou no nosso lugar. Porque quando nós olhamos para isso, a palavra de Deus diz: isso deve ser a força que faz com que vocês não se cansem nem desanimem. Isso, ser movido pelo amor de Jesus, como nossa força, nos coloca num estilo de vida no qual nós não dependemos de likes. Nós não dependemos de quantas pessoas nos seguem nas redes sociais. Nós não dependemos de quantas visualizações o vídeo que eu lancei teve. Nós não dependemos de quantos compartilhamentos fizeram. Por quê? Porque o que me move é olhar para o que Jesus fez por mim. O que me faz levantar é olhar para a entrega do amor de Deus por mim. E aí, de uma vida hipócrita, nós passamos a viver a vida a partir da pessoa que nós somos. Nós passamos a lidar bem com a vulnerabilidade. Porque se você precisa o tempo todo ser admirado, admirada, aprovado, aprovada, muito provavelmente você não lida bem com a vulnerabilidade. Muito provavelmente você não lida bem com olhar para si mesmo e encontrar um defeito, encontrar uma fragilidade. Porque o seu medo é, se você está percebendo a sua fragilidade, se você está percebendo o seu defeito, o que dirá então alguém ao seu redor? E logo, se alguém repara em você o seu defeito, algo a ser desaprovado, isso vira um caos na sua vida. Mas como eu estou no ambiente do amor de Jesus,
Eu posso ser a pessoa que eu sou. Eu posso me relacionar com as pessoas a partir da pessoa que eu sou, não da persona que eu criei de mim, não do personagem que eu criei de mim mesmo. Essa é uma boa reflexão. Quando as pessoas se encontram com você, no seu dia a dia, elas se encontram com a pessoa ou com a persona? Elas se encontram com a pessoa ou com o personagem? Essa é uma boa reflexão. E Jesus nos liberta disso. Nós nos relacionamos a partir da pessoa, de quem nós somos. Por isso eu não preciso manipular resultados, eu não preciso omitir, eu não preciso mentir. Em outras palavras, eu não preciso viver na hipocrisia, porque no ambiente do amor de Jesus eu não sou admirado ou aprovado pelas minhas obras, por quem eu sou. Vejam, se você ler Hebreus 11, Hebreus 11 ficou conhecido no meio cristão como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. Você vai ler sobre homens e mulheres sendo colocados aqui, ao ponto do autor da carta aos Hebreus dizer num determinado momento, eu poderia dizer sobre muitos outros, enfim, mas de alguma maneira ele estabelece uma lista de homens e mulheres, ele quer mostrar homens e mulheres que viveram pela fé, Aí a gente se pergunta assim, uau, então Deus aprovou homens e mulheres porque era Abraão, porque era Moisés, porque foi Sansão, porque foi Ruth, porque foi Débora, porque foi esses heróis, porque foi Daniel, aquele que caiu numa cova dos leões e não foi consumido. Óbvio, eles têm que ser admirados. Mas como eu disse, Deus não se relaciona com você a partir do seu personagem. Deus se relaciona com você a partir da pessoa. Por isso você pode ser vulnerável diante de Deus. Porque olha que interessante, chega num determinado momento de Hebreus 11, no capítulo 39, na primeira parte do capítulo, que olha só, preste atenção nisso, o texto diz assim, todos eles, ou seja, dessa galeria, todos eles obtiveram aprovação. Opa! Aí a gente pergunta assim, o que eu preciso fazer para ser aprovado? Agora preste atenção, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Sabe o que significa? Que nós não somos aprovados por Deus por aquilo que nós somos capazes de fazer. Nós somos aprovados por Deus por causa da nossa fé. E que fé é essa? A fé no amor revelado em Jesus. É muito bom viver a partir da pessoa e não do personagem. De relações líquidas, pessoas que vivem num ambiente do amor de Jesus, estabelecem relacionamentos sólidos, não correm de relações de compromisso, não correm, não têm medo de serem vistas em sua profundidade. É muito interessante como as pessoas correm disso. Isso me intriga. Como nós criamos muros, como nós colocamos limites de distância entre nós. Não, pastor, chega até aí, até aqui já não dá. E quando a gente começa a chegar mais perto, a estabelecer relações mais profundas, muitas pessoas começam a se esconder ainda mais. Sonde o seu coração, porque isso pode revelar que você é alguém que vive para ser aprovado e admirado. Porque o Evangelho é um chamado de Jesus não para a gente ficar distante dele, mas para andar com ele. O Evangelho é sobre o chamado de Jesus, não para a gente ficar sentado num pé de um monte, enquanto ele está no alto de um monte falando um monte de coisa. O Evangelho é sobre ir para a mesa com Jesus. E quando a gente vai para a mesa com Jesus,
é lugar de relações profundas. Quando a gente vai à mesa com Jesus, é lugar de vulnerabilidade. É lugar de Jesus ver quem eu sou, não o que eu faço. É muito bom saber que Jesus não se relaciona comigo a partir do pastor, mas a partir do Pedro. Jesus se relaciona comigo assim. Eu não preciso abrir a porta do meu escritório, eu gosto de estar com Jesus nesse ambiente muitas vezes. Eu não preciso dizer assim, Jesus chegou o pastor. Eu posso dizer assim, Jesus chegou o Pedro, miserável, cheio de defeito, problemático. E aí eu ouvir dele assim, tudo bem, eu amo a pessoa, não o personagem. E com isso, a partir de relações profundas com Jesus, nós também não temos problema de estabelecermos relações profundas uns com os outros. É interessante porque o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, versículo 14 e 15 do capítulo 12, para esse ambiente, olha só, ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Agora, como cuidar uns dos outros se está todo mundo fugindo de relacionamentos profundos e sólidos? Como cuidar uns dos outros se as pessoas querem superficialidade, porque elas não querem ser vistas na sua profundidade, porque elas querem aprovação e admiração. Mas não, no ambiente do reino de Deus, no ambiente do amor de Jesus, nesse ambiente que Jesus convidou e disse, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar descanso para vocês, isso passa por esse ambiente. Nós estabelecemos relacionamentos sólidos, profundos, com compromissos. E a consequência disso é que nós amadurecemos. É que em nós a maturidade começa a acontecer. Sabe por quê? Como eu já disse anteriormente, falando sobre a obstrução da maturidade, você e eu, nós não crescemos só ouvindo sim, palmas, está tudo bem, está bonito o que você fez, uau, você é o melhor, você é a melhor. Não, nós não crescemos nesse ambiente. Nós crescemos muitas vezes no ambiente do confronto, no ambiente de ouvir o que eu não gostaria de ouvir, no ambiente de amor sim, mas de não admiração por tudo que eu faço, falo e vivo. Esse é o ambiente de Jesus. Se você ler Hebreus 12, do versículo 5 ao 11, a pauta do que o autor da carta aos Hebreus estabelece, do 5 ao 11 do capítulo 12, tem como um fio condutor uma única palavra, disciplina. Disciplina. Olha só, o autor vai dizer assim a partir do versículo 5, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo? Olha, palavras de ânimo, de vida, de impulsionamento, de maturidade, palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele. Que palavras? Ele vai dizer, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Mas cadê a graça? Graça sem transformação é desgraça. Graça sem paternidade, sem correção, sem disciplina, é desgraça. Por isso o ambiente relacional do povo de Deus não é esse ambiente de ai que fofinho, todo mundo é lindo. Não é esse ambiente. Esse ambiente gera homens e mulheres infantilizados. Por isso o reino de Deus nos traz para esse ambiente do amor de Jesus, que no ambiente do amor de Jesus, a partir de todo esse caminho, nós crescemos, nós amadurecemos. Versículo 11, ele diz assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos.
Uau! Então a opção é ficar num ambiente de bajulação, de aprovação, de admiração hipócrita, teatral. A opção é essa. Ou o ambiente onde, no amor de Jesus, eu sou corrigido, eu sou confrontado, eu não sou admirado em tudo que eu faço, eu sou reprovado em muitas coisas que eu faço. Mas é nesse ambiente que nós crescemos. E mais, temos pais, é o que o texto diz. Temos pais. E aí, de vidas que buscam aprovação a todo custo e que, consequentemente, vivem carentes, ou seja, com um tanque do amor vazio. Quando nós estamos nesse ambiente do amor de Jesus, nós temos provisão para amar. Transborda, sabe? Eu não me relaciono com vocês para ser aprovado, para ser admirado. Por quê? Porque eu sou amado por Jesus. Simples assim. E eu sou tão amado por Jesus que quando eu chego perto de vocês eu posso amá-los. É assim. Isso é liberdade. Isso é vida leve. Porque o contrário disso é começar a me relacionar com vocês para ser aprovado, para ser admirado, para ser elogiado. Consequentemente, eu vou continuar drenado e eu vou drenar todo mundo. Tem muita gente assim, inclusive dentro de casa. Eu não sei, eu quero viver essa vida aqui. Eu não quero viver essa vida aqui, eu quero viver essa vida aqui. E o convite de Jesus, que está colocado diante de mim e de você, é para você viver essa vida aqui. Em sua totalidade. Para você viver essa vida aí. Porque quando nós vivemos essa vida, quando nós vivemos essa vida, olha só o que acontece. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje desenvolvendo uma lógica de vida livre. Quero mostrar para vocês o que isso aqui nos leva a viver. Essa vida livre. Veja, eu já mostrei isso em algum momento, mas eu quero concluir mostrando isso novamente. Muitas pessoas ainda não me viram falar sobre isso. É um fato, todo mundo vive a partir dessas duas consciências. Consciência de si mesmo e consciência da existência de Deus. Isso é um fato. A gente pode desenvolver várias coisas a partir disso aqui, dessa tensão, dessa dinâmica entre consciência de mim mesmo e consciência de Deus. Okay? Isso significa que eu posso viver tendo uma alta consciência de mim mesmo com uma baixa consciência de Deus. Do reino de Jesus, da existência de um reino maior do que eu acho que eu sou. Maior do que a minha história. A dinâmica da vida ela pode ser desenvolvida olhando para isso aqui, por exemplo, quando pessoas optam por viver uma vida tendo uma baixa consciência de si mesmo. Muita gente vive assim, tem baixa consciência de si. Isso sempre vai interagir com uma baixa consciência de Deus, ou o contrário. Eu quero mostrar para vocês várias possibilidades de você viver a vida. Dentro dessa ótica, dentro dessa reflexão de vidas a partir da admiração e da aprovação, ou não. Olhando para isso, dinamizando isso, consciência de Deus, consciência da minha história, consciência do reino de Jesus, consciência de mim mesmo. Então vejam comigo, quando pessoas vivem uma vida tendo uma baixa consciência de quem elas são, uma baixa consciência de si mesmo, uma baixa consciência de quem eu sou, a partir da interação com uma baixa consciência de que existe um Deus, da existência de um Deus que é rei, não é um Deus só assim, eu creio que Deus existe, ok, a Bíblia diz que até os demônios creem, mas não, de uma baixa consciência de que esse Deus que existe é rei. Quando pessoas vivem assim, baixa consciência de si mesmo, baixa consciência da existência de um reino, nós temos o que na filosofia nós conhecemos como niilismo. Niilismo, resumidamente, tem a ver com viver a vida
a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não há nada que eu faça para mudar a vida, não há nada que... Deus está longe, Deus, enfim, ou eu não acredito em Deus. Vive uma vida assim, a partir do niilismo. Essa vida que ela é levada para lá e para cá, dependendo do dia, dependendo da circunstância, dependendo da notícia que ouviu. É uma vida trágica, mas tem muita gente vivendo assim. Agora, por outro lado, tem muitas pessoas que até têm uma alta consciência do reino de Deus, da existência de Deus, da história em Jesus, mas têm uma baixa consciência de si mesmo. E tem muita gente que acha que isso é viver a vida que Deus as convidou a viver. O resultado disso é o fatalismo. Fatalismo tem essa relação com pessoas que até entendem e acreditam num governo de Deus, um Deus que governa, mas um Deus que governa de longe, distante, sentado no trono, que já definiu tudo, já escreveu a história, e eu só estou aqui como um personagem nessa história. Não há nada que eu faça, não há nada que eu me envolva, eu só preciso viver a vida deixando Deus fazer as coisas, e é assim que Ele quer que eu viva. Infelizmente, há muitos cristãos fatalistas, que, por exemplo, não se envolvem com uma pauta relacionada a meio ambiente, que não se envolvem com uma pauta relacionada à ação social, porque, Deus é soberano, Ele que quis isso tudo, está tudo escrito, eu vou fazer alguma coisa? Fatalistas. Por outro lado, há pessoas que têm alta consciência de si mesmo, altíssima consciência de si mesmo, e baixa consciência do reino de Deus. Nós temos os narcisistas. Pessoas que querem ser aprovadas, admiradas, porque tudo gira em torno delas. E nós temos a possibilidade de, em Jesus, no amor de Jesus, no ambiente do amor de Jesus, vivermos a vida de outra forma, impulsionados por esse amor, tendo uma alta consciência de quem Deus é, uma alta consciência do reino de Deus, de que o reino que Deus estabelece é o único e verdadeiro reino, de que Jesus é o único e verdadeiro rei, de que Ele é quem governa a história, de que Ele é quem está assentado acima de todos, de que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é aquele que é santo, 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 Ele é aquele que enche toda a terra com a sua glória, mas Ele me criou para interagir com Ele. Por isso eu posso e devo ter uma alta consciência de mim mesmo. Você pode e deve ter uma alta consciência de você mesmo, mas nesse ambiente de alta consciência do reino de Deus, e quando isso acontece, nós não seremos pessoas movidas pela admiração, aprovação, mas nós seremos pessoas que são movidas por essa convicção de que nós co-criamos com Deus, de que Deus nos capacitou com dons, com talentos, e Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para nós sairmos vivendo pelas ruas da nossa cidade, carregando o reino de Deus. E quem sou eu para querer glória para mim, para querer elogio, admiração? Não, eu sou amado, tão amado, que Deus me escolheu, Deus me capacitou, me chamou, e Ele me impulsiona nele, no ambiente do reino, a expressar o reino, a criar com Ele. Eu gosto de pensar, por exemplo, num cirurgião que compreende a vida nessa dinâmica. E enquanto ele está lá fazendo uma cirurgia, ele tem a consciência de que, apesar dele ter estudado, apesar de ter se capacitado, apesar de ter gastado muito dinheiro para estar onde está, ele é alguém que está fazendo parte de uma história bem maior do que essa micro-história dele. E enquanto ele opera, o que ele está fazendo é co-criando com Deus, redimindo com Deus, tirando algo que está podre, algo que está condenado, e fazendo uma nova história, uma história de cura, ou seja, está criando de novo aquilo ali em Deus. Eu amo pensar nisso assim, num advogado, num jurista, que vai para uma audiência, que vai legislar, e ele se entende como parte de um reino maior, e Deus está o capacitando para co-criar, para trazer justiça, para fazer coisas novas. Eu amo pensar num professor, numa professora, que enquanto entra numa sala de aula e ensina, e faz uma criança que não sabe ler,
Entender que ela está criando algo com Deus. Eu amo pensar em nós, dentro do que nós fazemos, no relacionamento com as pessoas ali fora. Ao invés de eu me relaciono sendo eu mesmo, não, eu me relaciono como sendo alguém que é amado por Deus. Alguém que é amado por Deus se constrange diante desse amor e é impulsionado por esse amor. Eu não preciso fazer nada por admiração, por aprovação, eu faço porque eu estou no reino de Deus. No reino de Deus eu cocrio com Ele. Ele está criando, a Bíblia diz que Ele está fazendo novas todas as coisas, e Ele me dá o privilégio de participar disso. Você está vendo como não precisa de admiração e aprovação? Perde a força. E mais, hein? Você acha que é você que está fazendo, mas você está fazendo pouca coisa. É Deus que está te capacitando para fazer a maioria das coisas. Uma vez eu vivi uma experiência muito legal com a minha filha. Quem tem filho já deve ter vivido essa experiência, ou sobrinho, enfim. Chegou uma caixa lá em casa, e era uma caixa pesada. Eu fui pegar a caixa, e a Liz era muito pequenininha, ela veio correndo e falou: papai, deixa eu te ajudar a pegar a caixa. Na hora eu ia falar: filho, você não consegue pegar a caixa, mas o Espírito falou: não fala isso com ela. Eu falei: tá bom, filha, me ajuda a pegar a caixa. E eu peguei a caixa, e ela colocou a mão embaixo. E aí eu levei a caixa com ela para onde a caixa ficaria e coloquei lá. E ela saiu feliz da vida. E eu entendi o Espírito falando comigo: é assim que você vive. Sou eu que carrego a caixa, mas eu gosto de ter você junto comigo. Vocês não têm ideia como isso transforma o que eu estou fazendo agora aqui. Tem gente que me pergunta assim: pastor, você fica com medo, você fica nervoso, você fica não sei o quê. Eu falo: sim, eu fico com um alto senso de dependência. Okay? Mas eu não tenho medo. Por quê? Porque quem carrega a caixa é Deus. Ele fica alegre quando acaba tudo aqui, ele dá um sorriso e fala: você acha que foi você? Eu falo: Deus, que bom que não sou eu. Então quando você fizer uma cirurgia, você termina e saiba que Deus está sorrindo, e aí você vai poder ouvir ele dizer: você acha que foi você? Fui eu, mas eu gosto de te usar. Eu gosto de ter você comigo, restaurando as coisas, redimindo as coisas. Quando você atende bem alguém, você acha que é você? Sou eu, porque eu gosto de expressar o reino através de você. E aí nesse ambiente não tem como. Não tem por que eu querer aprovação e admiração. Paulo, o apóstolo, entendeu isso muito bem. Na sua carta aos Gálatas, Paulo precisa quase que como defender o apostolado, né? Porque Paulo era alguém que uma hora estava matando cristãos, perseguindo cristãos, e aí de repente ele começa a falar de Jesus. Imagina. Espalhou a notícia, mas todo mundo ficou assim: não, é pegadinha. E aí Paulo, no início da carta aos Gálatas, ele precisa que quase que defender o seu apostolado. Mas só que olha só, como Paulo parou de olhar para quem ele era, compreendeu o amor de Jesus por ele, e no ambiente do amor de Jesus tem coragem de dizer assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? E ele diz assim: se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Então deixa eu dizer para você, você não foi chamado para ser aprovado, admirado por pessoa nenhuma. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Porque quando se vive a vida assim, inevitavelmente você se torna servo disso, serva disso, escravo disso. Por isso Paulo diz: eu sou servo de Cristo. E isso nos tira desse ambiente da necessidade, da busca por aprovação, por reconhecimento, o tempo todo. Para a gente refletir e praticar,
eu queria começar com essa questão aqui. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Pensa aí no que você faz, ok? Amanhã você vai fazer um monte de coisa. O que você tem que fazer ao longo dessa semana? Você está envolvida com um monte de coisa. Tá bom, a pergunta é, por que você faz o que você faz? A busca pela admiração, preste atenção em mim, a busca pela admiração perde o sentido quando temos consciência de que vivemos no reino de Jesus. A busca pela admiração perde sentido, não tem sentido, quando nós vivemos no ambiente do reino de Jesus. Então, você e eu precisamos saber responder essa pergunta. Por que você faz o que você faz? Nós precisamos responder, porque eu cocrio com Cristo. Por que você faz o que você faz? Porque, através de mim, Jesus está revelando o reino, Jesus está redimindo todas as coisas, e Ele me dá o privilégio de coparticipar disso. No ambiente do reino de Deus, a busca pela admiração e aprovação perde o sentido. Segundo, todos nós, eu quero que você preste muita atenção nisso. Todos nós, absolutamente todos nós, do mais novo ao mais velho, todos nós precisamos de pessoas que no ambiente do amor de Jesus confrontem o nosso ego. Eu vou repetir, todos nós, no ambiente do amor de Jesus, precisamos de pessoas que confrontem o nosso ego. Você precisa de relacionamentos profundos. Você precisa disso. Por favor, se você é alguém que tem o tempo todo medo que as pessoas cheguem mais fundo um pouquinho quem você é, e você vive rompendo, sempre se relacionando apenas superficialmente, com liquidez, olha só, esse caminho é trágico, esse caminho é terrível. Todos nós precisamos de pessoas que no ambiente do amor de Jesus confrontem o nosso ego, nos desaprovem. Você precisa ter alguém, você precisa ter pessoas, você não pode fugir de pessoas que no ambiente do amor de Jesus te desaprove. Okay? Fale com você assim, não está legal isso que você está fazendo. Você não pode gostar apenas de estar cercado de pessoas que, batam palma para tudo que você faz. Por que eu digo que precisa ser no ambiente do amor de Jesus? Porque no ambiente do amor de Jesus, essa disciplina muitas vezes, essa correção muitas vezes vem dele. Você precisa estar atento a isso. Maridos, às vezes as nossas esposas exercem esse canal. Nos desaprovam. E fala com a gente assim, não gostei disso aí que você fez, não está certo. E aí, a gente precisa no ambiente do reino de Deus, antes de reagir, a gente precisa acolher, a gente precisa orar. Senhor, som do meu coração aí, esse negócio que a minha esposa falou. Esposas, vocês precisam entender que no reino de Deus o casamento não é uma guerra de sexo. No reino de Deus o casamento não é sobre machismo e feminismo. No reino de Deus a relação de alteridade, essa relação de contraste, tem a ver com relação de crescimento, maturidade. Deus colocou seu marido na sua vida, no ambiente do reino de Deus, também para te moldar.
Agora, não só nesse ambiente familiar, eu e você precisamos ter amigos, amigas, mentores. Nós precisamos ter pessoas que são cheias de Jesus, tá bom? Tá tudo bem você ter mentores cheios de títulos, mas você precisa ter mentores cheios de Jesus. Homens e mulheres tementes a Deus, que oram por você, que tenham esse compromisso de guerrear por você. E você precisa ouvir esses homens e essas mulheres. Quando nós recebemos novos membros na nossa comunidade, seja por batismo ou por transferência, uma das perguntas que eu faço questão de dizer é: você se compromete a se submeter à liderança dessa comunidade até que ela seja bíblica? Porque no dia que deixar de ser bíblica, você não precisa de forma alguma se submeter, mas até que ela seja bíblica. E eu sei que isso mexe com o nosso ego. Mas o ambiente do reino de Deus é assim. Eu tenho pessoas, homens, mulheres, num círculo bem restrito, que eu entendo que são homens e mulheres que exercem essa influência na minha vida. E olha, muitas vezes eu me reuni com essas pessoas, tomei um café, passei um tempo na casa dessas pessoas, assim, abrindo minha vida, um tempo de discipulado, de mentoria. E como eu sou tentado pela minha carne a nunca mais voltar. Sabe quando você chega cheio de sonho assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, olha só, com tudo pronto. Aí eu ouço assim, não é a hora. Pedro, você está errado. Assim, nessa frase, Pedro, você está errado. Não, Pedro, isso aí não está vindo de Deus, não. Isso aí está vindo do seu coração, da sua cabeça. Mas esse é o ambiente do reino de Deus. E você precisa ter pessoas assim. Você não pode, em nome de Jesus, você não pode romper quando você é desaprovado. Quando você é desaprovada. Porque muitas vezes pessoas têm rompido com possibilidades de crescimento. Por fim, eu quero que a gente saia daqui com essa verdade nos nossos corações e na nossa mente. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, para que todo o que nele crê nunca mais tenha que experimentar a dor da solidão. Muitas vezes as pessoas lutam para serem aprovadas, admiradas, porque elas são corroídas pela solidão, porque elas são corroídas por essa necessidade de sentir que elas são amadas, amados. Então, um dia Jesus foi abandonado pelo Pai, um dia Jesus foi abandonado por Deus. O único dia que Jesus foi abandonado por Deus foi na cruz. Por isso que na cruz você não vai ler Jesus chamar Deus de Pai. Na cruz Jesus chama Deus de Senhor. É o único lugar que Jesus chama Deus de Senhor, é na cruz. Porque quando Jesus está na cruz, o Pai o abandona. Ele fica órfão na cruz. Agora, Jesus na cruz, quando ele grita, Senhor, Senhor, por que você me abandonou? Aquilo ali estava acontecendo para que eu e você nunca mais precisássemos experimentar a dor da solidão. Porque por causa do que Jesus fez por mim e por você, independente de onde estamos, pode ser qualquer lugar, pode pensar no pior lugar, no melhor lugar, no lugar mais baixo, no lugar mais alto, onde você estiver, na pior reunião, no pior dia, no pior momento, na sua pior crise, pensa aí, onde você estiver, Deus está ali com você, porque o amor dele te persegue. Por causa da cruz, o amor de Jesus te persegue o tempo todo. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Não tem como você fugir, não tem como você escapar do amor de Jesus.
E o amor de Jesus tira de nós essa necessidade da gente ficar sendo aprovado, admirado. Se torna até um ambiente, no reino de Deus, há o lugar das boas palavras, há o lugar do elogio. Há esse lugar. Mas esse lugar é leve. E outra, quando nós somos elogiados no reino de Deus, porque nós não vivemos em busca de admiração, quando nós somos elogiados, a gente recebe a honra e passa a glória. Isso é poderoso, você precisa aprender isso. Você precisa aprender a ser elogiado, elogiada, admirado, admirada. Você pode aprender isso, há espaço para isso. A gente pode elogiar um ao outro, tá bom? Precisa, na verdade, inclusive precisa ter o lugar disso. Eu falo para o pessoal que lidera áreas, ministérios, eu faço questão de fazer isso sempre, elogiar alguém. Olha, o que Deus fez através de você hoje foi maravilhoso. Você foi usado por Deus, você foi usada por Deus. Como eu fui abençoado pela sua vida. A gente recebe a honra e passa a glória. Esse é o lugar no reino de Deus que há espaço para isso. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado, porque nessa noite eu creio que nós fomos ativados no amor do Senhor. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que alguma coisa nova aconteceu em nós, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Eu creio, Senhor, Espírito Santo, de todo o meu coração, que o Evangelho nessa noite caiu em bom solo. Que coisas novas comecem a acontecer na minha vida, nas nossas vidas, a partir de hoje. Não haja espaço de busca por admiração, por aprovação, por elogio, por glória entre nós, que não haja espaço. Pelo contrário, Deus, constrangidos pelo Teu amor que nos persegue, queremos ser impulsionados por esse amor, para vivermos essa vida que é movida pelo amor de Jesus, movida pelo Teu amor, para vivermos, Deus, essa vida dispostos a sermos quem somos, entendendo que o que somos está sendo transformado. Nós não precisamos viver na hipocrisia, nós não precisamos fazer da nossa vida um palco de teatro. Deus, eu creio que nós podemos viver relacionamentos sólidos, profundos. Eu creio que desses relacionamentos somos amadurecidos, enquanto muitas vezes somos disciplinados. Porque tudo isso tem a ver com o tanto que o Senhor nos ama. E eu creio que pessoas amadas pelo Senhor têm provisão para amar. Por isso nós podemos amar. Porque o Teu amor nos persegue, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.